Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na Rádio AMS, a Rádio da Notícia. Estamos aqui com mais uma vez o programa A Hora da Cidadania, Eu fico a semana toda esperando esse momento para me encontrar com você. É muito bom tê-lo aqui comigo, é muito bom tê-la como parceira aqui nessa horinha aqui, né? E é bom que você também acompanhe a rádio, que é a rádio da família, né? Ney Pires aí, que está à frente desse projeto, ele assim fala, a Rádio AMS é a rádio da família e a rádio da notícia. Muito bem, você sabe que nessa hora aqui, do sábado, 2 horas da tarde, a gente sempre está conversando sobre temas relacionados à cidadania. Pedrosa, o que é cidadania? Cidadania é exatamente a condição de cidadão, o reconhecimento de cidadão da pessoa. A pessoa que é cidadão, a lei garante a ela direitos referentes à sua cidadania. Cidadania tem a ver com onde você nasceu, né? Cidadania brasileira, cidadania japonesa, a cidadania tem a ver com a nação, tem a ver com o estado que você mora, o estado que te defende. Olha que legal, o estado defende o cidadão. E eu já disse isso, digo de novo, né? Lá na Bíblia, quando Paulo foi preso pelos romanos, imagina, né? Os romanos é onde é construída essa ideia da cidadania, o direito romano, né? Hoje o nosso direito é baseado no direito romano. Então, lá que vem que se criou, vamos dizer assim, esses conceitos, e lá do direito romano tem hoje o direito aqui da maioria das coisas que nós acompanhamos. Nossos códigos são a base no direito romano. E Paulo, que era cristão na época lá e propagava, né? Era discípulo, e estou falando referente à questão da Bíblia, né? E era discípulo e propagava a palavra lá de Deus e tal. O que aconteceu, né? Ele foi preso. E quando ele foi preso, imagina, né? Na Roma, quem não era cidadão romano era como era hoje, né? É como é hoje. Ou seja, se o cidadão for de segunda ou terceira categoria, o que acontece? É aplicado a eles os rigores da lei, né? E para aqueles que são amigos do rei, então aí é diferente. A gente vê isso muito aí, né? A gente vê muito aquela história do você sabe com quem que você está falando? E o exemplo mais claro disso é aquele famoso desembargador lá de São Paulo, que estava lá em Santos, né? Passou na Rede Globo, passou no Fantástico, passou em todos os jornais e agora ele foi suspenso. Por quê? Porque ele deu o famoso carteiraço lá. O que acontece? Ele estava caminhando na praia lá, sem máscara. E tem a lei lá, a lei municipal, que tinha que usar máscara sob pena de levar uma multa. Aí o guarda municipal chamou ele para aplicar a multa e tal. Aí ele ficou puto da cara, rasgou, né, a multa, difamou o cara, o coisa. Ou seja, ele disse, inclusive, né, você sabe com quem que você está falando? Ou seja, o que é isso? Isso é exatamente a falta de consciência do que é a cidadania. É como se a cidadania fosse a garantia de direitos e de privilégios daqueles que são abastados, daqueles que são amigos do rei. Inclusive, esse cara pegou o telefone, esse desembargador, olha, estamos falando de um desembargador, que deveria conhecer a lei. E ele ligou para o cara que era, sei lá o que, da prefeitura lá, o secretário da prefeitura lá, ou seja, ele é amigo do rei, amigo do cara que manda e, portanto, ele tem que ser tratado com privilégio. Isso é o exemplo exatamente do que acontece, como o Estado deve tratar todos de forma iguais. Todos são iguais perante a lei, ou seja, existe a lei e não há privilégio. Todos são mediados pelo comando da lei, não há privilégios. Isso se chama exatamente o exercício da cidadania. É quando que os recursos públicos, o Estado protege e defende os seus cidadãos. Tá? E isso no Brasil não existe. Vamos ser bem sinceros, o Estado não respeita o cidadão.
o Estado não respeita o cidadão, o Estado não defende o cidadão. A cidadania é uma luta diária. E dentre essas lutas ainda tem alguns segmentos que são muito mais ainda desprestigiados, que é o exemplo dos negros. E não é no Brasil, né? Não é só no Brasil, Estados Unidos também. Você veja que os Estados Unidos estão num movimento muito grande, exatamente, de expandir essa consciência e fazer com que o Estado, né, a força, o poder do Estado, seja usado no sentido de garantir a igualdade das pessoas e sem prestigiar nenhuma classe que seja de maior influência. Legal? Essa aqui é a ideia da cidadania. Por isso que essa aqui é a hora da cidadania, a hora que a gente traz conteúdos, traz informações que façam com que você tenha, se apropriando dessas informações, você tenha melhor conhecimento para não diminuir a sua cidadania, para não diminuir os seus direitos. Pelo contrário, para você expandir, garantir, consolidar o respeito aos direitos das pessoas. Cidadania tem a ver com os direitos civis, né? Todos os homens, mulheres, são iguais em direitos e obrigações. E é essa que é a ideia aqui. E claro que a gente sempre faz uma leitura aqui a partir da ótica do vigilante, né? Mas eu já disse várias vezes que aquilo que a gente fala para o vigilante serve para quem não é vigilante também, né? É muito específico aqui os assuntos que a gente faz, alguns assuntos são muito específicos ao vigilante, mas via de regra, os direitos previdenciários e tal servem para todos que me ouvem, né? E eu vou já começar aqui respondendo aqui de cara 2 questões. Eu não vou colocar o áudio aqui que o vigilante me mandou, porque eu não pedi autorização para ele. E de repente o que acontece? De repente pode ser prejudicial para ele, porque ele está dizendo o nome dele, está fazendo uma pergunta que pode ser em relação à empresa, então eu não vou dizer o nome dele, não vou dizer o nome dele, né? Mas vou falar da pergunta dele, né? Então ele mandou uma pergunta relacionada à vigilância orgânica. Se o vigilante orgânico tem direito à periculosidade de 30%. Tá? Eu vou começar respondendo de cara essa pergunta aqui para o vigilante. Vigilante orgânico tem direito à periculosidade de 30%? Né? E o piso do vigilante ele tem que ser equiparado ao piso do Estado? Né? Então a resposta é o quê? Bem, as empresas não são, as empresas de vigilância orgânica, tudo que elas são igual a qualquer empresa. E os 30% de periculosidade para o vigilante está na lei, está lá na CLT. Então isso não depende de convenção coletiva nem de acordo coletivo. Todos os vigilantes, orgânicos ou não, eles têm direito à periculosidade de 30%. Tá? Isso é ponto final, isso não tem que pagar. Tá? Agora ele me pergunta se o piso deve ser igual né, ao mesmo piso do Estado. Agora aí já é diferente. Por quê? Porque as empresas de vigilância normal, as empresas de vigilância que não são orgânicas, elas têm uma convenção coletiva de trabalho. E as empresas orgânicas deveriam ter a sua convenção. E normalmente o que acontece? Lá na convenção geral se coloca um dispositivo para definir também o piso do vigilância orgânico. Agora, em todos os estudos, em todas as observações que eu já vi, que eu verifiquei isso, o piso do vigilância orgânico é maior. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, ele é maior. Ele é maior em R$200. Por quê? Porque quem faz a convenção são as empresas de vigilância normal. E eles não querem que esteja vigilância orgânica. Né? Quanto mais vigilância orgânica tiver, pior é para as empresas especializadas que vendem esse serviço. Né? A vigilância orgânica é aquela que é organizada pela empresa que usa o serviço para si. E ao passo que a vigilância especializada ela vende o serviço. Então, quanto mais vigilância orgânica tiver, quanto mais empresas organizarem a sua vigilância orgânica, pior é para as empresas que vendem o serviço. Então, eles fazem com que seja mais caro. É o caso de Santa Catarina. Até por coincidência, por curiosidade agora, por causa dessas 2 perguntas que me vieram, que são de 2 vigilantes, eu vou até fazer uma pesquisa para relacionar em cada estado como é que funciona, se tem uma convenção, própria da orgânica ou se está embutido lá, tá?
Beleza? Então já começo aqui respondendo essas duas perguntas aqui do nosso amigo aqui do Vigilante Orgânico. E tem outra pergunta relacionada ao Vigilante Orgânico também. Se o Vigilante Orgânico tem direito no PLR, participação de lucros e resultado. E essa pergunta aí foi feita pelo José, vigilante, né? E José Roberto Soares. E ele pergunta se o PLR, que é a participação de lucros e resultados, está obrigado às empresas orgânicas. A participação dos lucros e resultados tem uma lei, que é a Lei 10.101 de 2010, que prevê a participação dos empregados nos lucros ou resultados obtidos pela empresa. Agora tem um detalhe seguinte, as empresas não são obrigadas a adotarem esse sistema. E quando é feito por meio de negociação, né, na convenção coletiva ou acordo coletivo. Convenção coletiva é quando sindicato com sindicato sentam. Acordo coletivo é quando é a empresa com o sindicato dos vigilantes. Né? Então, eu indico que você, José Roberto Soares, que você, ele não me disse que qual é o estado, mas eu indico que você, então, procure lá no seu sindicato, ou procure fazer uma pesquisa ali no seu estado, para ver qual é a convenção que essa empresa segue. Então, muito provavelmente, se não está lá convencionado a participação nos lucros e resultados, então não é obrigado, então não é possível. Tá? Então está tranquilo, não é que seja um problema, tá? Porque não é obrigatório, tá certo? Então, empresas orgânicas, elas são obrigadas a pagar os 30% de periculosidade, né? Mas não são obrigadas, se não tiver a previsão lá no acordo, na convenção coletiva, de pagar também a participação nos lucros e resultados. Empresa orgânica, já é mais difícil ela fazer essa participação nos lucros e resultados, porque a empresa orgânica ela é usada para outra função, né? Ela não tem um fim lucrativo nela mesma. Então ela não obtém lucro naquela atividade, porque a atividade principal da empresa é outra. Agora, uma empresa especializada não, ela vende o serviço de segurança e ela tem lucros, ela tem resultados e então é por isso que ela consegue compartilhar isso aí, tá? Beleza? Então espero ter respondido e vamos dar sequência aqui no programa. E eu vou falar para vocês aqui de uma situação porque agora saiu o decreto que está regulamentando o decreto 3048 e saiu uma situação nele que ajuda muito aquele vigilante que trabalhou, né? Que trabalhou de forma autônoma e não teve recolhimento. Então, se você trabalhou de forma autônoma, ou você que não é vigilante, mas você que está me ouvindo, se você trabalhou de forma autônoma até 14 de outubro de 1996, então esse período trabalhado antes dessa data poderá ser regularizado sem ter que pagar multas e juros. Tá? É muito comum ter trabalhado e feito uma inscrição. A pessoa vai lá, faz uma inscrição para pagar no carnezinho. O que acontece? Não paga. Então, nesse caso aqui, quando a pessoa tem a inscrição, é só simplesmente verificar o valor que está sendo pago, o valor que está atrasado para recolher esse valor. Tá? Agora, se não tem a inscrição, aí já fica um pouquinho mais complicado, porque vai ter que comprovar que realizou um trabalho que deveria ter recolhido e não recolheu. Então, primeiro, antes de tudo, tem que comprovar que trabalhou. Como é que faz isso? Faz por um processo lá no INSS chamado de justificação administrativa para comprovar que realizou a atividade autônoma sem fazer as contribuições. Esse processo é relativamente simples, tá? Tanto para quem tem a inscrição, para quem tem a inscrição já que vai lá pagar os atrasados é bem mais fácil. Mas para quem não tem, também não é muito complicado, porque o INSS está muito afim de recolher a parada. Tá? Agora, considerando que não vai se pagar juros e multas, então a gente, em princípio, considera que é extremamente vantajoso, porque aumenta o tempo de contribuição e pode ajudar para a pessoa juntar todo o tempo que ela tem para tentar escapar lá da nova Previdência, que entrou em vigor aí no dia 13 de 11 de 2019. Então, é interessante isso para você
que está ali na beiradinha, você ali que está precisando de pouco tempo, né? Eu não sei quanto tempo você trabalhou de autônomo, porque também é preciso fazer um levantamento para ver quanto que vai ter que pagar. Mas considerando que não vai ter as multas, de atraso, só vai pagar o valor mesmo, então é razoável, porque às vezes você vai despender um dinheiro aqui, mas você vai receber do outro lado. Então você se compensa. Mas é muito importante fazer um planejamento do quanto que esse tempo vai ser utilizado e se ele realmente vai ser útil. Porque com as novas regras que estão valendo agora, é imprescindível, ou seja, não tem você, antes de fazer qualquer pagamento, é imprescindível que seja feito um estudo prévio para você não jogar dinheiro fora e aproveitar realmente esse tempo na sua aposentadoria ou no seu planejamento, porque se você não fechar o tempo, até 13/11/2019, então você já pode ter que ficar pensando numa regra de transição. E a regra de transição melhor é aquela de 50% de pedágio do tempo que falta. E isso vai pegar exatamente aquelas pessoas que estão há 2 anos de fechar, os 30 anos se for mulher, ou os 35 anos se for homem. Então você que é vigilante, você que tem período especial, que pode converter de especial para comum, tem que fazer um planejamento. Porque às vezes fica faltando para completar esses 2 anos aí, talvez seja esse que tu vai pagar, então vale a pena fazer esse processo, né, e fazer esse recolhimento ali, porque esse trabalho como autônomo, porque tem essa vantagem de não pagar os juros e as correções. Então fica, e geralmente era sempre o valor de salário mínimo, então não fica um valor assim, em princípio não é para ficar um valor assim exorbitante que você não possa investir para ter a melhor aposentadoria. Legal? Muito bem. Então vamos dar sequência aqui. Vamos ver aqui se tem mais alguma dúvida, mais alguma questão para a gente responder. E aí tem uma outra pergunta aqui, que foi enviada aqui relacionada às reciclagem. Muito bem. Eu vou responder essa a da reciclagem, que é interessante para os vigilantes. O que acontece em relação à reciclagem? A Guerreira, né? A Guerreira está mandando aqui dizendo que ela não está conseguindo fazer a reciclagem dela e já perdeu 2 oportunidades de emprego. Porque em alguns estados, agora eu não saberia dizer quais estados, mas em alguns estados as escolas estão voltando porque realmente estão voltando com restrição. A Polícia Federal, o que ela fez? Ela prorrogou as reciclagens lá desde março e agora ela já fez um calendário e as empresas são obrigadas a mandar os vigilantes naqueles estados em que já voltou, em que já retomou, que as escolas já estão funcionando. Como as escolas estão funcionando com 50%, então vai ter que alongar. Então, este ano, a Polícia Federal não vai multar as empresas daquelas reciclagens que já venceram. O problema é aquele vigilante que está exatamente no meio. Aquele vigilante que não fez a reciclagem, né, porque não podia, está com a reciclagem para vencer, ou já venceu, mas está desempregado. Porque aquele que está empregado está tudo bem, né? Ele continua empregado e a empresa não vai sofrer a sanção e a empresa vai fazer a reciclagem tão logo faça. Agora, aquela pessoa que precisa muito trabalhar, que ela precisa ter a reciclagem em dia, aí realmente ficou mais complicado. Mas agora está reabrindo pelas informações que a gente acompanha ali, praticamente eu acho que todos os estados já retornaram e então não vai ter problema nenhum, basta você ver a escola mais próxima aí de você que você já vai ter a informação mais detalhada da sua situação, da realidade da realidade aí da sua região que eu não sei dizer, tá legal? Muito bem, vamos dar sequência aqui ainda no tema previdenciário, eu vou desenvolver com você aqui uma outra alteração muito importante, uma alteração muito importante que aconteceu agora aqui com esse decreto 10.410, que alterou o decreto 3048. Ele colocou uma regra que traz uma desvantagem aqui. Essa nova regra vai diminuir os valores atrasados do INSS. Tá? Então, o que acontece? É claro que o INSS pensou em reduzir
reduzir pensa o seguinte, todo benefício que é feito o pedido do INSS tem a DER, que é a data de entrada do requerimento. A partir dessa DER, a partir dessa entrada do requerimento, o que ocorre? Começa um velocímetro a contar a favor do segurado. Quanto mais tempo o INSS demorar para despachar, para deferir o benefício, mais ele vai pagar de valores atrasados. Então, se o vigilante entrou com auxílio-doença e levou 3 meses e foi deferido, quando ele for receber, o INSS vai pagar os valores do mês e mais os 3 meses de atrasados. E se levar mais tempo, então vai pagar mais atrasados. Pensa que agora o INSS tem mais de 600 mil segurados na fila esperando algum despacho. O velocímetro está correndo. O que os caras criaram aí no decreto agora? Eles criaram uma maneira de reduzir esses valores atrasados de benefícios. Né? Como é que vai funcionar? Quando faz o pedido, a gente entrega os documentos lá e começa a correr. Quando o INSS vai analisar, se ele verificar que precisa mais um documento, tá? Se precisa mais um documento, ele vai expedir o INSS chama de cumprimento de exigência. É um procedimento lá de solicitar documentos e informações complementares para ele poder despachar. Se o INSS analisar que esse documento que você não juntou e que vai ter que juntar é um documento essencial para ele deferir o benefício, o que acontece? Ele vai reafirmar a DER. Ou seja, a DER que você fez, digamos que você deu uma entrada e ficou 2 meses para eles fazerem esse despacho. Os 2 meses para trás você vai perder, porque ele vai começar a contar do momento que você juntar o documento novo lá no processo. E olha o detalhe, se esse documento que você juntou ainda não seja aquele que o INSS necessita para cumprir a exigência, então o que vai acontecer? Ele vai cancelar o processo, ele vai cancelar o pedido. E o vigilante vai ter que começar, o trabalhador vai ter que começar do zero. Ou seja, essa é uma medida que eu não tenho dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida que o INSS vai usar a seu favor para, como é que se diz assim, ele vai usar a seu favor pela sua própria torpeza que a gente fala, né? Ou seja, a sua própria ineficiência, a própria demora dele vai fazer com que ele use esse artifício a favor dele. Né? Imagina você ficar 3... Imagina agora essa galera que está aí. Já está valendo, porque esse decreto já começou a valer. Né? É muito capaz dele aplicar isso aí, porque ele tem um monte de cumprimento de exigência que ele pode fazer. Tá? Então, o cumprimento de exigência sempre para o segurado é de 30 dias. Mas não tem nada dizendo o prazo que o INSS deveria despachar o processo. Aliás, até tem. 45 dias é o prazo que ele deveria despachar os processos. Né? Mas ele não cumpre esse prazo. Nunca vi ele cumprir esse prazo ali. Tá? Nunca vi ele cumprir. Tá? Então, o que você deve fazer? Esse alerta. Né? Então, para você evitar essa perda ou a redução dos valores atrasados, porque houve a necessidade de acrescentar um documento lá no pedido do INSS, você deve fazer o quê? Entender as regras do benefício que você vai pedir, do benefício que você vai solicitar. Então, é necessário sempre fazer um planejamento. Não é mais... Uma vez era muito simples você pedir o INSS e realmente não precisava de assessoria, tu não precisava de um acompanhamento profissional. Mas agora ficou impossível de você encaminhar um benefício, de você fazer um pedido que você não tem acompanhamento, porque são muito as armadilhas, são muito detalhezinhos. E com essa situação agora, o INSS se desobrigou, embora esteja lá na lei, mas ele praticamente se desobrigou de conceder o melhor benefício. Que antes você chegava lá pedindo um benefício A, mas o melhor benefício ou a melhor forma
A melhor forma do seu benefício era a forma B e não a A. E o INSS, ele teria obrigação de te auxiliar, de te orientar, de te passar informação para você chegar no seu melhor benefício. Claro que desde que você tivesse direito e tal, né? Mas às vezes a pessoa tem aquele direito e ninguém diz para ele. Então, o INSS está desobrigado disso. Então você tem que obter o seu CNIS, que você pode baixar, você tem que conferir, você tem que olhar todos os documentos que são necessários para você comprovar ou para você se habilitar naquele tipo de benefício, de maneira que quando você fazer, né, o seu pedido, a documentação ela tem que ser a mais completa possível. A mais completa possível. Tem que ter lá as questões do contrato individual de trabalho, da carteira profissional, né? Dos contratos sociais acompanhado lá de alguma questão que seja relacionado, certificado do sindicato, extrato de recolhimento da FGTS, recibo de pagamento, né? Então, tudo aquilo, e quanto mais complexo for que você tem que comprovar, principalmente trabalho insalubre ou a periculosidade, no caso do vigilante, então juntar todos os formulários que é certo que o INSS vai exigir, porque se for um documento essencial, ele vai pedir e você vai perder o tempo que você ficou lá esperando. É como se começasse do zero novamente. Legal? Muito bem. Então, feito isso, se você tem mais alguma dúvida ainda relacionada a isso, você pode me pedir. Não tem problema não, você pode mandar aí na Rádio AMS aí. Você pode mandar até entra ali, tem o meu link lá. Então você vai clicar no link e sempre vai ter lá o acesso. E você pode me mandar a pergunta e a gente vai te esclarecer. Legal? Tá certo? Não esqueça de acessar a rádio www.radiodanoticia.com lá e tu pode mandar até e-mail na rádio lá, se for o caso, a gente vai responder. Tá legal? Eu vou convidar você, se você está aqui agora me assistindo e você ainda não me acompanha lá no Pedrosa Previdência, que é o canal no YouTube, lá você vai receber conteúdo relevante, consistente, ligado com as questões profissionais, com as questões trabalhistas, com as questões previdenciárias. Todo dia a gente publica conteúdo lá, todo dia a gente publica conteúdo relevante, consistente, que vai te dar uma luz, que vai te dar alguma orientação, algum caminho sobre algum dos aspectos que te atinge você, tá? Então, se inscreve no canal, nós já estamos lá com mais de 73 mil guerreiros e guerreiras que estão inscritos no canal e são diferenciados. Eu não tenho dúvida nenhuma que são diferenciados, por quê? Porque você receber informação todo dia, você receber informação customizada todo santo dia, não é para qualquer um. E isso com certeza vai fazer com que você seja diferente, que você tenha um olhar diferente, que você seja esperto, vamos dizer assim, seja diferenciado pelo conhecimento. E isso muito nos compromete em estar sempre levando, trazendo coisas que se relacionam aí com a categoria dos vigilantes. Legal? E vamos então aqui, eu quero puxar agora um assunto contigo, que é continuar, a gente tá falando muito do Estatuto, da segurança privada e tal, e eu vou trazer para você agora aqui o tema muito importante, que é exatamente o quê? Que é uma análise, tá, das leis que estão em aberto e que podem fazer com que o ano de 2020 seja o ano do vigilante, tá? 2020 será o ano do vigilante? Vamos ver agora, tá? O que tem lá É bom e importante você entender o seguinte, o vigilante é uma profissão regulamentada, o vigilante trabalha num segmento que é regulamentado, o vigilante trabalha numa empresa que é regulamentada, ou seja, tudo é regulamentado. Qualquer coisa, qualquer aspecto que possa ser alterado aqui, qualquer impacto que possa ocorrer, tem que vir por meio de lei, não tem como. Então agora quais são as leis que estão em aberto que
poderia trazer um certo impacto para você que é vigilante. Então, de cara, tem a lei complementar número 245, que regulamenta a aposentadoria especial. Tá? Essa lei, ela é uma lei complementar, é como se fosse uma reforma da Constituição. E não esqueça que essa aposentadoria especial que está sendo regulamentada lá, ela foi fruto da luta dos vigilantes. Ela não foi dada de graça. Ela foi fruto de uma massiva mobilização das duas confederações, de sindicatos, de vigilantes. Nós fizemos petição, fizemos vídeos, fizemos abaixo-assinados, teve audiências públicas, etc. e tal, e foi feito lá foi feito um movimento e aí foi acrescentado a categoria dos vigilantes lá nessa lei que vai regulamentar a aposentadoria especial, tá? Agora, onde é que está isso? Ela está paradinha, paradona. Março foi feito, antes da pandemia foi feita uma audiência pública, foi determinado o relator, que é o senador Esperidião Amin, que é aqui de Santa Catarina, e está lá parado. Ou seja, quando é que vai vir isso aqui? Isso aqui, ele vai ser votado no Senado, depois ele vai para a Câmara, e se for mudado, vai voltar ainda para o Senado. Isso aqui só vai vir em 2022. Só em 2022. A luta vai ser até 2022. Tá? Então, a lei complementar número 245 não é para 2020. E não é nem para 2021. Tá? Essa é a minha previsão. Depois tem o projeto de lei 6.438, que é de 2019, de dezembro de 2019, foi feito ali bem no dia 18, bem no fechamento. E esse projeto de lei é aquele que autoriza, entre outras coisas, que é o que interessa ao vigilante, ele autoriza o porte de arma. Para quem? Autoriza o porte de arma em serviço e fora do serviço. Mas fora do serviço em determinadas condições e circunstâncias que vai ser determinado pelo decreto. Então, o projeto de lei, ele autoriza o porte de arma para guardas municipais, agentes socioeducativos, polícia penal, auditores agropecuários, peritos criminais, agentes de trânsito, oficiais de justiça, agentes de fiscalização ambientais, defensores e advogados públicos. Tá? Então, o vigilante estava incluído aqui antes no outro projeto de lei que foi desmembrado lá em dezembro de 2019. Foi feito o acordo para deixar essa galera aqui fora e continuar com aquele outro projeto de lei original, que é o que foi aprovado e que deu o porte de arma para os caçadores, para os colecionadores, né? Para os colecionadores, para os caçadores e para os praticantes de tiro esportivo. Tá? Então, o que acontece? Ele foi desmembrado. Só que daí, quando o governo mandou, ele tirou fora os vigilantes. Agora, esse projeto de lei, o que ele está? Ele tá em regime de prioridade. 18 de março foi dado o regime de prioridade para ele. Ele está aguardando a designação de relator lá na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, esse projeto, quando ele for aprovado na Câmara dos Deputados, ele vai para o Senado. E se não for mexido lá no Senado, ele é aprovado. Agora, se ele for alterado qualquer coisa, volta de novo para a Câmara. O que eu quero dizer com isso? Qual é a previsão? Qual é a projeção disso? A projeção é 2020. Quando? Eu também digo que é 2022. Embora ele tenha um regime de prioridade, isso aqui não conta nada. Não conta nada. E se for esse ano não vai. Esse ano não vai porque os caras não vão aprovar nada agora. E se for aprovado em 2021, vai levar todo o tempo para ir lá em 2022, que é um tema polêmico. Imagina, tu vai dar o porte de arma para toda essa galera aqui. Por exemplo, advogado público precisa de arma. Advogado público precisa ter porte de arma fora do serviço. Por que um advogado público vai precisar ter porte de arma em serviço? Um defensor público vai precisar ter porte de arma em serviço? Cara, isso aqui é meio... né? Agente de trânsito. Oficial de justiça ainda tudo bem. Né? Policial penal é aquele que fica nos fora. Auditores agropecuários, não sei por que precisaria. Tá? Agentes socioeducativos. Ou seja, enfim, está colocado isso aí
isso aqui não tem aprovação para 2020 e nem para 2021 e vai ficar para 2022. Aí nós vamos entrar onde? No Estatuto da Segurança Privada, que ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados Federais. E ele está com um parecer positivo do relator Randolfo Rodrigues, que é onde está agora. Ele está lá na Comissão de Concorrência e Transparência. E o último movimento dele foi no dia 17 de dezembro de 2019, que foi feito um pedido de vistas de 2 senadores que estão lá, 2 senadores que pediram vistas para poder segurar esse processo para não ir para votação, senão ele já teria sido votado. Só que agora já passou o prazo, as comissões estão para se reunir agora em setembro, agora em agosto, setembro. Já estão praticamente em setembro, porque agosto já foi, hoje é dia 29. Então, vamos falar setembro. E o que acontece? É o que está mais próximo de aprovação. A previsão é que esse negócio fosse votado lá em previsão de 2020. Esse tem realmente previsão para 2020, né? O Estatuto da Segurança Privada. Tá? E depois ainda tem o tema 1031, que o tema 1031 o que é? É o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que vai julgar um processo, um efeito repetitivo. Esse efeito repetitivo vai dar um efeito em todos os processos que estão na Justiça, que estão discutindo se o vigilante tem direito à aposentadoria especial com o uso de arma de fogo ou não em serviço. Então vai repercutir nesses processos dessas vigilantes que estão lá com processo na Justiça discutindo a aposentadoria especial. Ele entrou em efeito repetitivo em outubro de 2019, suspendeu todos os processos. O relator é o Napoleão Nunes Filho, está concluído com ele esse processo e há projeção de previsão de 2020 ele ser julgado. Tá? Há uma previsão de 2020. Então nós temos o Estatuto da Segurança Privada e temos o tema 1031 que vai ser julgado. Agora, deixa eu dizer o seguinte. A Lei Complementar número 245, ela trata da aposentadoria especial, ela vai atingir toda a categoria, mas ela é uma coisa que vai atingir a categoria, mas ela vai ter um reflexo individual. Porque e principalmente a Lei Complementar, ela vai estar atuando naquelas circunstâncias depois da reforma. Ou seja, isso é uma coisa para o futuro. Não é uma coisa que vai garantir que 2020 seja o ano do vigilante. Né? Isso não vai dar um reflexo no sentido da palavra que vai ser o ano, vai ser uma coisa impactante. Não, vai ser uma coisa individual, ela é um direito da categoria, mas ela vai dando efeito individual conforme o vigilante vai completando o tempo da aposentadoria. Então é uma coisa para o futuro. Uma coisa que não tem assim, um impacto muito grande. Né? Não, de 1 a 10 é 3. Aí tem o projeto de lei 6.438, ele também vai, se for incluído o vigilante, ele vai incluir a categoria, mas é o porte de arma fora do ambiente de serviço em determinadas circunstâncias e condições. O que acontece? Ele tem um reflexo individual, mas é individual mesmo, ou seja, não é todo vigilante que tem a necessidade de ter o porte de arma e nem é todo vigilante que tem o desejo de ter, que tem interesse de ter o porte de arma fora do ambiente de serviço. Tá? Então também não é um projeto de lei que não tem nem previsão. Tá? Então o que acontece? Não tem como o vigilante ter impacto na categoria que vai elevar, que vai... Não, eu diria assim, é um direito, é necessário? É, mas ele é muito individual, muito circunstancial, muito pontual. Agora, o tema 1031 já tem um pouco de relevo maior, ele vai atingir vários vigilantes, ele vai ser um direito para a categoria, mas mesmo assim, ele vai ter um reflexo individual. É para aqueles vigilantes que estão com processo na justiça. É para aqueles vigilantes que estão com processo na justiça. E, portanto, não estão processo na justiça e vai ter um caráter de reflexo individual. Tá? Não dá também para dizer, embora seja aprovado esse ano, não vai dizer sim que vai ser o ano do vigilante por causa disso, né? Mas ele é uma coisa positiva, não tenha dúvida, vai dar um impacto e vai dar um reflexo também naqueles processos que estão na via administrativa lá no INSS. Por quê? Porque o INSS vai negar e aí já não tem como o INSS fazer recurso lá no processo judicial. Né? Então isso vai ser bom, vai ser uma coisa positiva, vai ser uma coisa realmente que causa assim, um benefício para muitos, embora individual, mas muitos aí da categoria. Tá?
Aí, o que é que vai dar um impacto realmente relevante, considerado, que dá para a gente dizer que, cara, vai ser o ano do vigilante? É o Estatuto da Segurança Privada. Esse, ele vai atingir toda a categoria e todos de forma imediata. É um reflexo imediato. E não só a categoria, todos os atores da segurança privada, todos os atores da segurança privada, eles vão ser atingidos, vão ser impactados, né? A Polícia Federal vai ser impactada, as empresas vão ser impactadas, os empresários, né, as empresas, os profissionais vão ser impactados, as empresas de sistema eletrônico de segurança e os tomadores do serviço, os tomadores, aqueles que contratam, aqueles que consomem o serviço de segurança privada, igualmente vão ser impactados. Tá? Então, o Estatuto da Segurança Privada é a grande questão, deve ser o foco, deve ser o empenho da energia dos vigilantes para haver uma mobilização, fazer uma pressão, fazer a chapa esquentar pela sua aprovação. E vamos entrar agora aqui, por que o Estatuto é o futuro do segmento? Por que o Estatuto é o futuro do segmento? E aí, é preciso analisar que o futuro do vigilante começa em 2020 com o Estatuto. Tem que aprovar o Estatuto para que realmente o futuro do vigilante comece em 2020, tá? No aspecto profissional. Eu estou falando aqui do aspecto profissional, né? Do aspecto profissional. Então, nesse aspecto profissional, o que eu vejo? Eu vejo muitos comentários que são enviados, por exemplo, do Carlinhos Nervosão. O Carlinhos Nervosão. O vigilante, né, ele mandou um comentário no meu vídeo, que você pode assistir lá no YouTube, que é o futuro do vigilante começa em 2020, saiba por quê. Esse é um vídeo que ele está com mais de 1.055 comentários. Aliás, ele está com mais de 1.055 comentários e mais de 209.406 visualizações. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse áudio aqui do vídeo para você ouvir, tá? Eu vou colocar esse áudio aqui do vídeo para você ouvir, tá legal? Vamos aqui, então vamos botar o áudio aqui, a gente volta em seguida. O vigilante entrou para a história com a Lei 7.102 no dia 20 de junho de 1983. Nesse período, havia percepção de valor da profissão e boa remuneração. O piso era equivalente a 2,78 salários mínimos e não tinha ainda o adicional de periculosidade. Com o adicional de periculosidade, hoje o valor seria de R$ 3.754, valor superior ao piso nacional reclamado pela categoria, de R$ 3.000. Se você falar com quem já era dessa fase histórica, vai confirmar que a situação do vigilante era tão boa que policiais militares davam baixa e entravam na vigilância. Com o decorrer do tempo, a segurança privada, que era restrita aos bancos, expandiu para todas as esferas da sociedade. Infelizmente, com essa ampliação, principalmente em segurança de eventos, a legislação que foi pensada somente para regular segurança de bancos e o transporte de valores, lá em 1983, rapidamente ficou deficitária. Neste momento, a clandestinidade foi tomando conta e contaminou, primeiro, a valorização profissional do vigilante e, segundo, a remuneração. Valorização tem efeito na remuneração de forma imediata. Nenhum profissional desvalorizado tem boa remuneração. Com as irregularidades no setor, o nível técnico foi rebaixado e, na prática, o tomador de serviço não identifica diferenças entre o trabalho de um vigia, de um guarda, do sentinela, de um controlador de acesso, de um porteiro, de um zelador, com o de um profissional vigilante. A desvalorização é agravada pelas mudanças legislativas na esfera trabalhista que retirou o poder dos sindicatos e enfraqueceu as negociações coletivas de trabalho. Muitos dirigentes sindicais não fazem trabalho de base e estão mais interessados em manter o emprego da família na estrutura sindical do que organizar a categoria e trabalhar lideranças sindicais. Isso é fato, isso é muito fato, isso se vê muito em todo o Brasil. Agora, é fato também que chegamos na triste realidade apontada pela Polícia Federal de que apenas 1/4 do mercado de segurança é regular. Isso significa que em uma pizza que você encomendou, de 4 pedaços, somente um vai ser possível comer. Os outros 3 estão contaminados, estão podres, joga fora. Definitivamente, a segurança privada chegou no fundo do poço. Fundo do poço. Ocorre que agora em fevereiro, março,
vai chegar ao fim a longa caminhada de mais de 10 anos de tramitação do Estatuto da Segurança Privada. A lei nova vai inovar e corrigir as irregularidades, fazendo seus efeitos na realidade atual, possibilitando que você que é vigilante por vocação, possa planejar seu crescimento no mercado, obtendo valorização profissional. Preste atenção que nada vem de graça. Vou repetir. Preste atenção, nada vem de graça. Você vai ter que pedalar, estar na altura da nova régua da medida. O que trouxe você até aqui, no momento que nós estamos, não vai te levar para o próximo nível. O jogo vai ser de primeira divisão. Muito bem, o que achou? Esse vídeo, áudio desse vídeo foi feito quando? Foi feito lá em fevereiro, 10 de fevereiro de 2019, foi antes de 2020, antes de começar a pandemia. E aí, quais foram os comentários? Carlinhos Nervosão, será que o vigilante vai ter a sua dignidade financeira ou vai continuar trabalhando só para comer? Desde 2013 estamos perdendo nossos empregos para a inteligência artificial, diz o Edson Nonato. E aí vem o Daniel Albuquerque e diz, trabalhei em uma desgraça de empresa por 3 anos e 6 meses sem tirar umas férias. E para completar, a miséria se deu como falida. O Edson Luiz da Silva diz, sou vigilante ativo e amo minha profissão. Estou fazendo um curso superior, mas, sinceramente, não consigo ver os políticos aprovando leis que venham beneficiar o vigilante. E ainda tem o Leandro FTH. Estou 10 anos na mesma empresa, graças a Deus, foi só vitória apesar das dificuldades. E o Fábio Jorge diz, muito bom, sou vigilante e amo muito também essa profissão. E o Daniel Cunha 007 diz, na minha visão, a profissão do vigilante está chegando ao fim. Bem, são vários os comentários lá, né? São vários os comentários. E aí eu quero dizer o seguinte, que o Estatuto ele vai trazer uma nova era para o vigilante. Ele vai trazer uma nova era, isso que é importante a gente entender. O Estatuto, ele é importante que ele seja aprovado em 2020 para realmente tornar o ano 2020 o ano do vigilante, que vai ser com o Estatuto. Ele vai trazer uma nova era. Resumidamente, ele vai afetar todos os atores, eu já falei, ele vai regulamentar o segmento, ele vai regulamentar o segmento, que hoje 1/4 do mercado é desregulamentado. Mais ainda, ele vai inovar, trazer coisas novas, coisas que não existem. Por exemplo, as atividades, que são de 4, vai passar de 4 atividades para 10 atividades. Ele vai gerar pleno emprego, então vai ter uma janela de pleno emprego. E vai ter a segurança, que é generalizada, vai ser uma segurança especializada, segmentada. E, mais de tudo, ele vai possibilitar fazer uma integração do vigilante com as tecnologias, com as soluções de sistemas eletrônicos de segurança. Isso vai fazer com que a segurança coloque os pés na segurança 4.0. Não só por isso, mas pela cultura que as empresas vão ter que adotar para estarem nessa era da era digital, né? Então, por essas características, a gente diz que nós vamos entrar numa nova era. E isso vai fazer com que o seu futuro, ele já começou em 2020. Agora eu já estou falando do aspecto pessoal. Um é o futuro da segurança privada. Hoje, o outro é o seu futuro. O seu futuro já começou em 2020. O que você está fazendo hoje, agora, né, para preparar o seu amanhã? Porque a melhor preparação para o Estatuto da Segurança Privada é fazer o seu melhor hoje. A melhor preparação para você estar preparado para o Estatuto da Segurança Privada é fazer o seu melhor hoje. Hoje, o que você está fazendo, né? O seu sucesso na era do Estatuto vai depender do seu planejamento agora. Vai depender da sua melhor performance hoje, agora. Tá legal? Essa é a ideia que eu quero passar para você. E você já viu, né? Tem mais de 1.000 e poucos comentários. Você pode ir lá assistir esse vídeo e confirmar. E eu identifiquei que existe aquele vigilante reativo e aquele vigilante proativo. Para você estar preparado para o Estatuto da Segurança Privada e para a nova era, para a era digital que vem por aí, a era digital, Estatuto da Segurança Privada, os dois, o Estatuto é o que se refere ao segmento da vigilância. Só que o Estatuto vai estar dentro de um contexto que nós todos estamos vivendo, que é a era digital. A revolução industrial agora, muita gente já está falando que nós já estamos na era pós-digital. E tem gente que nem entrou ainda na era digital. Tá? Então, vem comigo aqui. Vigilante reativo. Quais são as condições, quais são as características do vigilante reativo e o vigilante proativo? O vigilante reativo é aquele
aquele que reage. O que é reativo? Aquele que só fica esperando acontecer alguma coisa para ter uma reação. Isso é o reativo. Ele reage diante de alguma coisa. Então, é essa que eu quero dizer assim. Isso que eu quero te trazer agora, te chamar na consciência. E tem aquele vigilante que é proativo. Proativo é aquele que se antecipa aos fatos. A proatividade é uma competência muito valorizada hoje nas empresas e vai ser muito mais ainda novo cenário da segurança privada. Vamos lá. O vigilante reativo é aquele que ele vai estar conectado em fontes de informações de lazer. Ele é conectado à internet, mas ele procura por fonte do quê? De informações e de lazer. Agora, o vigilante proativo, ele é um ser conectado em redes de conhecimento. Ele não só se conecta na internet, mas em redes de conhecimento. É diferente? Em redes de conhecimento, por quê? Porque a proatividade, ele é uma atividade coletiva. Você cresce muito quando você se conecta com redes de crescimento e de conhecimento, porque você contribui gerando conhecimento, não é só informação, é conhecimento. Informação é quando você é Jornal Nacional, você senta na frente do Jornal Nacional e fica lá. Né? Passou uma hora, você recebeu um monte de informação, mas o que você converteu aquilo em conhecimento? É diferente. O vigilante reativo, ele só pensa no momento. E o proativo, ele pensa a médio e longo prazo. Ou seja, muito vigilante só pensa agora nesse momento e não consegue levantar a cabeça para pensar a médio e longo prazo. Quer que tudo seja resolvido agora, né? Não, você tem que pensar o que vai ter impacto a médio e longo prazo. O que é médio prazo? Médio prazo, eu diria assim, é um ano. É um ano. Um ano e meio é médio prazo para mim. Um longo prazo já seria aí 3 anos, 3, 4 anos. Longo prazo aqui a gente tem que pensar. O vigilante reativo, ele se adapta às condições que são colocadas. Agora, o vigilante proativo, não, ele cria condições melhores. Ele pega aquilo que ele tem e cria condições melhores com os recursos que ele tem. Sempre é possível. Ele não se adapta, não se conforta, não fica acomodado, passivo, né? O vigilante reativo, ele é lento nas suas ações. Ele é lento, ele é mediano nas suas ações, ele é limitado. Agora, o vigilante proativo não, ele é ágil, ele sempre aprofunda as questões e ele abrange mais questões. Então, é uma ação ágil, profunda e abrangente. Tá? O reativo, ele aguarda as mudanças externas. As mudanças que vão ocorrer vão ser externamente. E o proativo não, ele promove mudanças internas. Então, o que é promover mudanças internas? É quando eu digo que você tem que começar a melhor preparação para você, a melhor preparação para o estatuto é você fazer o seu melhor hoje. Hoje significa você promover mudanças internas. Você não fica aguardando as mudanças externas, que são as legislações que estão para ser aprovadas, que eu já vi que vai demorar. O vigilante reativo, ele cresce de forma linear. Ou seja, ele cresce numa linha. Ele vai crescendo alguma coisa. Agora, o proativo, ele cresce de forma exponencial. Então, veja que o vigilante cresce de forma linear, assim, muito pouco, porque ele vai adquirindo conhecimento a partir da experiência daquilo que ele vai vivendo. Ou seja, é muito lento. Passa 2 anos de uma reciclagem para outra, o cara volta igual. Né? O cara não altera coisas estruturais da sua vida. Né? Ele não tem o 2º grau, pois ele volta daqui a 2 anos sem o 2º grau. Aí ele tem a 8ª série, não terminou o ensino fundamental dele. Ele volta, não terminou o ensino fundamental. Isso é crescer de forma linear. Crescer de forma exponencial é dar saltos grandes. O reativo, ele entende o que aconteceu. Agora, o proativo, ele entende o que vai acontecer, que é isso que eu estou querendo que vocês entendam, o que vai acontecer com o Estatuto da Segurança Privada impactando no mercado, no segmento, o que vai acontecer para você exatamente se mobilizar. O futuro acontece amanhã, diz o reativo. O futuro vai acontecer amanhã. O proativo diz, o futuro acontece hoje, já começa hoje, já está acontecendo hoje, porque o amanhã é o que você faz hoje. O reativo, ele espera o mercado de trabalho e o proativo, ele se antecipa ao mercado e define. Quando você sabe o que vai acontecer, você se antecipa a esse mercado e se define. O 10, a 10ª posição é o seguinte, o reativo, ele vê o futuro de forma pessimista. O futuro, isso não vai adiantar, o estatuto não vai mudar nada, as empresas não vão mudar, os sindicatos não vão mudar, ou seja, o futuro é pessimista. Agora, o proativo não, ele vislumbra que o futuro tem oportunidades. Então, o lema do reativo é ver para crer.
O proativo ele tem o lema de crer para ver. Eu creio e por isso eu vou ver isso acontecer. E eu vou me mobilizar para isso. Então, para resumir essa parte e já ir finalizando. A proatividade da profissão, ela é a capacidade do vigilante se antecipar às mudanças no mercado de trabalho da segurança privada, desenvolvendo competências para aproveitar as melhores oportunidades de empregos, ascender, crescer profissionalmente, evoluir profissionalmente e ter prosperidade financeira, ter reconhecimento, ter valorização. Isso que significa a proatividade da profissão, que é a atividade, a característica, a competência que tem, é a competência motora, é a competência motriz de todas as demais, eu diria, a proatividade, né? Você não pode ser reativo, você tem que ser proativo, porque é isso que vai acontecer na era digital, na era do Estatuto da Segurança Privada. Você tem que focar no seu desenvolvimento pessoal sendo um empreendedor de tempo. Pedrosa, eu não tenho dinheiro. Cara, você tem tempo. Você organize tempo. Veja onde é que você está perdendo o seu tempo. Veja onde é que você está, o que está roubando a sua atenção, a sua energia. Então você pega e faz uma reorganização. Você vai virar o empreendedor de você mesmo. Você é o cara que tem que se valorizar. Você é o cara que tem que gerar uma energia interna, que é o combustível emocional para você empreender no seu desenvolvimento, em você ser melhor. A melhor preparação para as condições que o Estatuto vai criar, que vai ser amanhã, no futuro, é você fazer o seu melhor hoje, empreendendo em você mesmo. Na era digital, usando os recursos, usando a tecnologia que é possível, né? Com inovação e criatividade, sendo criativo, inovando naquilo que você faz, naquilo que é o seu dia a dia. Pense no que você faz e pense agora como você pode fazer isso de forma melhor, de forma criativa. Inovar significa fazer melhor, fazer diferente, e você usa de criatividade para isso, e sem você imaginar, você estará fazendo o seu desenvolvimento profissional. Essa é a minha mensagem desse sábado, esse é o meu programa do sábado. Vou ficando por aqui e muito feliz em ter passado essa mensagem para você, né? Desejando que você curta o seu final de semana com a sua família e aproveite para você, né? Para você procurar lá nas minhas redes sociais, entrar no meu grupo do Telegram, porque eu vou colocar lá a semana que vem uma roda, que é a roda que você vai se avaliar. Você tem que começar por algum caminho. Então você vai começar fazendo uma avaliação de como é que você está, quais são as competências que você vai ter que desenvolver para você ter competitividade, para você ter empregabilidade na era do Estatuto da Segurança Privada. Empregabilidade é o quanto que você consegue se habilitar para ser selecionado numa vaga de emprego. O quanto que você vai ter de habilidades e competências para poder concorrer, para poder competir no mercado da segurança privada. Legal? E olha bem, o mercado da segurança privada vai ficar tão bom, que vai atrair profissionais de outras áreas para a área da vigilância, para a área da segurança privada. E você tem que estar com o seu nível, né, de habilitação adequado ao nível de exigência das novas atividades que vão ser abertas, que vão ser criadas aí com o Estatuto da Segurança Privada, que vão ser atividades mais complexas, que vão ser atividades diferenciadas em razão exatamente do que da densidade e principalmente da novidade que vai existir, que sempre vai ter a vigilância aliada com soluções tecnológicas. E para isso, o perfil do vigilante com certeza, vai ter que ser outro. O que te trouxe até aqui não vai te levar para outro nível. O que te trouxe até esse momento, o que te garantiu o seu emprego até agora, não garante para o outro momento, para a outra fase que vai vir. Então, não esqueça, a melhor preparação para o amanhã é fazer o seu melhor hoje. E com isso, eu me despeço, deixando um abraço e um beijo no coração de vocês, aguardando, esperando que tenham uma boa semana. E não esqueçam, cuide-se, use máscara,
Não fique desatento com os procedimentos de higiene, de limpeza das mãos, do uso do álcool gel. Cuide-se e proteja a sua família. Fique com Deus, eu te encontro no próximo sábado, às 14 horas, aqui na Rádio AMS, a Rádio da Notícia.